Oi, pessoal! Então, hoje nós vamos falar sobre controle, ainda daquela série de vídeos sobre nosso quadril. Eu coloquei para vocês 5 questões aí relacionadas a um bom desempenho, né? O que vai te levar a um bom desempenho com o seu quadril. E muitas vezes eu me deparo sempre em sala de aula com as alunas e eu mesma, tá? Durante o meu processo, meu desenvolvimento na dança como bailarina, eu me deparo muito com questões assim, profa, eu falo, mas meu quadril não me obedece. Não, eu não entendi o movimento. Como assim encaixa? Como assim o acento é para baixo? Como assim fazer uma rotação? Como assim? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo com o meu quadril. E a professora explicou tecnicamente, ela entende dentro da técnica, mas na hora que ela vai inserir esse comando para o próprio corpo, o movimento não é executado. Então, por que isso? E falando da parte do quadril sobre controle, né? Então, quando a gente fala de controle do quadril, a gente está falando principalmente com relação ao manuseio desse quadril ser calculado, ser direcionado, ser controlado no sentido da organicidade desse movimento, né? Da evolução desse movimento e não no controle no sentido de prender, tá? Não é de prender o seu quadril, muito pelo contrário, é de você fazer com ele o que você quer. E para falar sobre controle, eu tenho que falar sobre o sistema nervoso, sobre esse sistema que é o mais complexo do nosso corpo, que é o mundo externo. Eu penso, eu tenho um sentimento e eu ajo, né? Então, eu tenho dentro desse sistema nervoso duas formas aí. Uma que são os reflexos. Então, eu às vezes não penso, esses reflexos, eles são inatos. Então, eu falar limão para você, as papilas gustativas já começam a falar, nossa, adoro chupar limão. Quando eu boto limão assim, ó, na mesma hora as papilas gustativas da gente faz pss. Isso é um sistema inato, ele é biológico, ele é do nosso corpo, de você sentir frio e se arrepiar, isso é do nosso corpo. Então, depois eu tenho o reflexo que ele é voluntário. Quando ele é voluntário, voluntário não, eu tenho um reflexo que é inato e eu tenho ele adquirido. Quando eu falo de adquirido, é de autopreservação. Então, se é de autopreservação, é uma defesa do meu ser. Se eu levar um beliscão agora no meu braço, eu vou fazer assim. Se essa mão vier de novo para me beliscar, eu vou, antes mesmo do beliscão acontecer, me proteger. E aí depois eu tenho o voluntário. Quando é o voluntário, ele é aprendido. E aí, quando ele é aprendido, ele tem o treino, ele tem a prática e ele tem a repetição. E só através do treino, da prática e da repetição é que eu vou conseguir fazer com que aquele movimento que é voluntário, que eu pensei, que eu tive um sentimento de fazer, uma vontade de executá-lo, de fazer, e aí então passar para a prática e reproduzi-lo, e reproduzir conforme eu pensei. E isso deve acontecer muito, porque eu penso, quantas vezes você falou assim, nossa, na hora que eu escuto essa música, eu penso nela, eu danço lindo. Nossa, eu faço horrores. Quando eu tô no meu quarto sozinha, eu fico pensando na música e eu faço horrores com ela. Quantas vezes você já não falou isso para sua professora, para sua colega na dança, né? Justamente você pensou, você teve a vontade de fazer, mas você não executou, não teve a ação, não teve aí o treino, não teve a prática e não teve a repetição. Porque não é só aprender o movimento, tá? Então, vamos falar aí sobre 3 coisinhas importantes sobre o controle do movimento do seu quadril. E isso serve para toda a dança, tá? Não só para o quadril exclusivamente, mas para toda a sua dança. Então, a primeira coisa relacionada a controle de quadril é conhecer a sua anatomia e as proporções que você tem dentro do seu corpo, né? Por exemplo,
qual a distância que eu fico confortável entre os meus pés, qual a distância que fica confortável para mim, para eu exercer, para eu trabalhar e desenvolver um vibrato. Qual o alongamento que eu tenho da minha pelvis? Qual o conhecimento que eu tenho dos grupos musculares da minha pelvis e do meu abdômen? Porque sim, porque quando eu vou falar de dança do ventre, eu não vou falar só da minha cadeira, eu não vou falar do meu bumbum especificamente. Eu vou falar de todos os grupos musculares que envolvem a minha pelvis e abdômen. Então eu vou falar de oblíquos, qual a consciência que eu tenho da contração, do alongamento desse grupo muscular, né? Qual a consciência que eu tenho deles. E a partir daí começar a desenvolver um trabalho. Que aí vem o seguinte, eu aprendi o vibrato nessa distância das minhas pernas. Exemplo, na paralela, e vou fazer esse vibrato. Eu vou agora treinar esse vibrato, eu vou praticar esse movimento. Então, quando eu começo a praticar esse movimento, eu começo a criar possibilidades com ele. Eu aumento o alongamento, eu aumento a força, eu melhoro em vários aspectos a cada repetição. Então, quando eu estou treinando esse movimento, eu estou além de reconhecendo o meu corpo, né, aprendendo a identificar onde é mais amplo, se o meu peso no calcanhar deixa o meu tremido com torção, se o meu peso mais para o centro, né, como é que deixa ele mais ereto, como é que eu vou fazer, treinando é que eu vou reconhecer, que eu vou conhecer aquele movimento e o meu corpo. Muito comum falar assim, mas eu faço dança do ventre 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, eu danço, sei lá, todo dia, ou danço uma vez por semana, que seja. Mas você só treina o movimento, por exemplo, um twist. Se você dança há 10 anos, por exemplo, há 5 anos, quantas vezes você realmente treinou o twist? Quantas vezes realmente você praticou o twist e quantas vezes você realmente repetiu? Porque é muito comum a gente se colocar na zona de conforto, aprender o movimento uma vez, eu falei isso no outro vídeo, aprender o movimento uma vez e achar que ali tá lindo, tá feito e pronto e acabou. E não é isso. O treino, ele exige também a prática. Então, é treinar e praticar. Sempre estar praticando movimentos ou exercícios com aquele movimento, entende? Não sei se para vocês, mas para mim, por exemplo, era assim. Eu só treinava surré, eu só praticava, só treinava, na verdade, né, o surré, quando a minha professora colocava ele numa sequência, a minha primeira professora. Então, quando a Nefertiti colocava um surré na sequência, eu treinava ele, mas eu não praticava. Então, eu só fazia o treino dele naquela sequência que ela determinava, eu não praticava ele. E aí, por consequência, o meu surré foi sempre um movimento bem desafiador para mim. Eu tive que destrinchar ele no meu corpo, eu tive que aprender, reaprender, e eu tô sempre praticando ele, que é para eu não perder a força, para eu não perder o alongamento, para eu não perder a consciência daquele movimento. 3. Item 3. Você conhece a anatomia do seu corpo, você treina, aí sim você vai ter a intenção de fazer. Com a prática, aí sim vai ser, eu penso, eu tenho o sentimento de execução desse movimento e ele realmente parte para ação, ou seja, ele realmente ali vai responder ao meu comando. Então, por exemplo, o meu surré. Conforme eu treinei ele, que eu conheci esse movimento para fazê-lo na vertical, para fazer numa diagonal, para fazer na vertical, para fazer numa vertical, para fazer numa diagonal, eu acabei deixando ele um pouco mais orgânico e conseguindo colocar um vibrato, colocar uma torção, fazê-lo com mais cadência, com menos cadência.
Então eu consigo pensar no que eu quero para o meu quadril com relação àquele desenho de movimento e executar aquele movimento de uma forma que seja satisfatória para mim e que eu consiga representar a leitura que eu quero daquela música, daquela sequência coreográfica, enfim. Então, eu acabo trabalhando um pouco melhor e elevando o nível do controle do meu quadril. Então, meu quadril hoje não é um quadril só solto. O meu quadril também é um quadril controlado, dentro do meu nível de conhecimento, né? Dentro da minha... cada uma de nós tem um nível de conhecimento aí. Então, dentro do meu nível de conhecimento, o meu quadril hoje é controlado. Por quê? Porque eu entendo que para ter o controle do que eu quero, para executar aquilo que eu quero, eu tenho que treinar, eu tenho que praticar e eu tenho que repetir. E eu repito inúmeras vezes aquele movimento ou aquele grupo de movimentos que eu quero para o meu quadril ou para a minha dança. Então, na hora de dançar, fica muito mais fácil colocar emoção, colocar tudo que envolve o resto da minha dança, porque eu treinei, pratiquei, né? Eu treino, eu pratico e eu pratico e eu repito. Espero que vocês tenham entendido a nossa relação com o controle do quadril e eu lanço para você um desafio. Em um dos meus vídeos eu falo sobre níveis de aprendizagem. Se você ainda não assistiu esse vídeo, escreve aí, eu mando para você. Mas os níveis de aprendizagem estão inteiramente ligados à questão do controle, tá? Para você entender também, porque não é assim, tá, Dalila, já entendi, vou partir, vou fazer. Calma, né? Brinca assim, vocês querem sentar no colo do motorista, beijar a careca dele e dar tchau. E aí não é bem assim, né? Exige um mínimo, sai do mental e tenha vontade de executar e parta para a prática. E a prática exige, eu vou falar no vídeo eu vou apontar aí quantas vezes eu vou falar. A prática, fazer, leva treinar, praticar e repetir. Treinar, praticar e repetir. Para que você realmente tenha o controle do seu quadril. Só ficar no mental não vai adiantar, só ficar na vontade não vai adiantar. Você precisa partir para o treino, para a prática, para a repetição. Treino, prática e repetição. Então eu te desafio aí a pegar um movimento, não precisa ser um movimento Nevers Forevers, Blaster, Mega, Uber da vida, top, não precisa ser. Ele pode ser um movimento simples da dança do ventre. Pega um 8 maia, um 8 para frente, um redondinho, um movimento simples da dança do ventre, nem o redondinho é a soma de 2, então passa para um 8 maia mesmo, ou para um 8 para frente, um 8 para trás, um camelo. Pega esse movimento e coloca velocidades nele, faça ele em velocidades diferentes, faça ele com alturas diferentes, faça ele com noções de espaços diferentes. Lembrando que espaço tem a ver com o ambiente, o lugar, você se mover de um lado para o outro, e a questão do seu espaço interno. Então, os tamanhos, a amplitude que você vai dar e a orientação física que você vai dar para esse movimento. Então, assim, te desafio aí pegar um movimento e fazer só 10 possibilidades com um movimento de base da dança. Eu quero ver como é que tá o seu controle de quadril. Para ver o seu controle de quadril, eu preciso que você minimamente pratique, né? E aí, depois que você treine esse movimento. Aí, depois que você está treinando esse movimento, você vai partir para a prática, porque você vai praticar, colocar pelo menos 2, 3 desses movimentos que você treinou, dessas variações de movimento que você treinou, por exemplo, com 8 para frente, na prática, praticando todos os dias na sua dança, colocando esse movimento na sua dança. E isso
você vai fazer repetidas vezes. Aí sim você vai começar a entender o controle que você tem, qual o nível de controle que você tem do seu quadril e partir para um próximo nível, um próximo nível, um próximo nível. E aí eu quero ver o seu quadril top, lá em cima. Além de com repertório, isso vai aumentar, vai ampliar o seu repertório, um quadril controlado e com outros pontinhos aí que eu tenho certeza que vocês vão assistir os próximos vídeos e também vão curtir, vão conseguir colocar e adaptar para sua dança. Espero ter colaborado e até o próximo vídeo. Um beijo!